venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, em pura graça. Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Espero que estejam todos bem, todos em segurança, todos confiando no Senhor, de que Ele está no controle de tudo, de que Ele está no controle da minha, da sua vida, que Ele está no controle dos nossos dias, da nossa saúde, de nossa família, dos nossos trabalhos. Confie, meu irmão. Confie, minha irmã. Às vezes você pode abrir a sua TV, ligar a TV, abrir o seu celular, o seu tablet, e as notícias, elas podem ser ruins, mas nós acreditamos num Deus de boas novas. Aleluia! Nós acreditamos num Deus de paz em meio à guerra. E a paz em meio a essa guerra, ela não será capaz se nós continuarmos tentar resolver tudo de acordo com o nosso braço, tudo de acordo com a nossa força. Mas sim, nesse momento, nós separarmos o nosso lugar secreto na nossa casa com os nossos familiares, entregarmos de fato estes dias a Deus e entender o que Ele quer fazer através de nós para essa nação, amém? Então vamos orar convidando a presença de Jesus a estar conosco no nosso culto, estar conosco na igreja, com vocês aí em suas casas, que é a extensão desta igreja. Aleluia! Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, te agradecemos porque temos a oportunidade de te servir. Nós agradecemos porque temos a oportunidade de ser filhos. Nós agradecemos porque nós acreditamos, Pai, que o Senhor de fato está no controle de todas as coisas. Acreditamos de fato que o Senhor é quem tem a última palavra. E nesse momento nós pedimos, nós declaramos, Pai, que o Senhor é sobre o Brasil, o Senhor é sobre essa nação, o Senhor é sobre a cidade de São Paulo, o Senhor é sobre este bairro, o Senhor é sobre as nossas famílias. Nós declaramos que nenhuma praga irá nos alcançar. Nós declaramos, Pai, como filhos de Deus, que o Senhor é quem tem todo o poder de cura nessa noite. Nós declaramos sobre os leitos de hospitais o seu espírito de cura. Nós enviamos os seus anjos ministradores de cura, Pai, no nome de Jesus. Nesse tempo, Pai, pode estar faltando um recurso financeiro. Neste tempo pode estar faltando, Pai, também um pouquinho de fé para aqueles que estão ali fora. Mas usa-nos, Deus, usa-nos para levar a Tua palavra, usa-nos para transbordar da Tua paz,
necessitados de algo, esteja abrindo, Pai, abrindo, Deus, os olhos dessa noite daqueles que não estão conseguindo mais enxergar a Tua presença, para aqueles que não estão mais conseguindo enxergar o Teu mover, para aqueles que não estão mais conseguindo enxergar o Teu cuidado, o Teu carinho, Pai. Abra os olhos do meu coração e dos corações daqueles que estão se sentindo assim nessa noite, Jesus. Vamos cantar. E exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória, derramo Teu amor e poder, pois Tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória, derrama o Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo.
quero te tocar, eu quero te abraçar, quero te ver. Diga isso mais uma vez no seu lar, meu irmão. Eu quero te ver, quero te ver, quero te tocar, Quero te abraçar, quero te Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Quão precioso, Cordeiro de Deus, quão precioso, Cordeiro de Deus. Seus olhos são como fogo, em tua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Teus olhos são como fogo, tua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Está vestido com manto de sangue.
doce como mel. Só teu nome é doce como mel. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Te louvamos, Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre.
noite, irmãos. Que a paz esteja com vocês aí dentro dos seus lares. Que nós estamos aqui, né? Para prestar um culto de adoração ao nosso Deus. Entrando aí nas suas casas, eu sei que vocês já estão aí reunidos, adorando ao Senhor. E nós queremos orar ao Senhor nesta noite. Agradecer a Ele pela presença dEle em nossas vidas, na vida de vocês. E eu gostaria de orar agora. Senhor, em Teu nome, Jesus, nós queremos agradecer-te a Ti por este momento de adoração ao nosso Deus. Por este momento, Pai, que as pessoas estão reunidas para ouvir e participar deste momento, para adorarmos o Teu nome. Porque nós não temos outro bem maior se não for o Senhor para ser adorado. Aquele que nos criou para o louvor da sua glória. Senhor nosso Deus, que o Senhor Deus possa agora ungir nossos ouvidos espirituais, para ouvirmos a palavra do Senhor, para ouvirmos o Senhor falar conosco. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar fluindo sobre cada um agora. Oh Jesus querido, nós somos gratos ao Senhor pela tão grande salvação que nos alcançou. Que o Senhor Deus possa estar abençoando a cada vida, a cada lar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no Salmo de número 32. Salmo de número 32. Jesus, Ele vai projetar aqui para mim. Eu quero dizer a você que pela manhã eu estava, todo dia pela manhã eu gosto de ler a palavra de Deus e ter o meu momento com o Senhor. E Deus, Ele me deu esse salmo e eu comecei a meditar nesses salmos. E Deus começou a falar muito comigo, e então eu tive um momento de oração, um momento de clamor ao Senhor, e Deus, né, Ele tocou o meu coração para estar compartilhando a respeito desse salmo essa noite. E hoje eu vou ler ali porque... Eu trouxe só a caixinha do óculos. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Até aqui por enquanto.
Se você quiser colocar no primeiro de novo, que daí eu vou. Esse salmo é um salmo maravilhoso, porque quando ele começa dizendo que bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, ele está: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Foi tão assim, eu fiquei. Às vezes você está na presença de Deus e você é surpreendido, né? Porque o Espírito Santo do Senhor, ele está ali naquele momento e ele começa a ministrar nossos corações. E eu comecei então a meditar nessa palavra, porque a palavra de Deus fala que bem-aventurado é o homem em quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Porque nós fomos chamados, queridos, para viver uma vida de santidade diante de Deus. Quando eu ouço as pessoas dizendo assim: porque nós somos pecadores. Sim, nós somos pecadores porque nós ainda estamos aqui nesse mundo. Mas eu quero dizer a você que pecador é aquele que vive na prática do pecado. Nós pecamos? Sim. Nós pecamos, mas nós não pecamos porque nós desejamos viver o pecado. Nós não desejamos viver na prática do pecado. Quando nós pecamos, imediatamente o Espírito Santo de Deus, ele nos leva a entrar em comunhão com Deus, e para que a gente possa realmente dizer: Senhor, eu pequei. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é um ser maravilhoso. E ele diz para nós: olha, você errou, você pecou. E então, nós vamos imediatamente aos pés do Senhor dizer a ele: Senhor, me perdoa, porque eu pequei contra o Senhor. E quando ele começa dizendo no versículo 2, né, que bem-aventurado, feliz é aquele, né, em que o Senhor não imputa maldade nele, em cujo espírito não há engano. É aquela pessoa que anda em retidão diante do Senhor, que não anda enganando as pessoas, que não anda na prática do engano, da mentira, que não anda enganando a si mesmo. E Deus, ele começou a dizer para mim, quando eu estava orando, o Senhor me levou a orar para que máscaras, né, fossem caídas. E de repente eu disse: meu Deus, todo mundo agora está usando máscaras, porque há uma necessidade de usar máscara por causa desse problema que nós estamos vivendo no mundo inteiro. Mas o nosso Deus disse: é as máscaras que muitas vezes nós nos mascaramos e queremos nos apresentar para as pessoas uma coisa que nós não somos. Às vezes nós queremos mascarar a nossa dor, às vezes nós queremos mascarar uma vida que nós não temos. Às vezes nós queremos mascarar o nosso gemido. E às vezes a gente quer se apresentar para as pessoas que nós somos o tal. Mas, queridos, nós de Deus, nós não podemos nos mascarar, nós não podemos nos esconder. Porque o nosso Deus, ele conhece eu, ele conhece você. E nós não podemos colocar uma máscara espiritual e dizer que nós somos uma coisa que na verdade nós não somos. E a palavra de Deus está dizendo que feliz é o homem, que ele não tem a iniquidade no seu coração e ele não vive de uma maneira enganosa. Mas a gente tem que ser transparente diante desse Deus maravilhoso. Eu quero ler agora o versículo 3, que ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Às vezes, meus amados, o pecado não confessado diante de Deus, ele traz uma doença, ele traz uma enfermidade muito grande para o nosso corpo.
como diz aqui na palavra de Deus, que enquanto eu me calo com os meus pecados, a minha alma, ela vai ficando entristecida com isso. E os meus ossos, eles vão se consumindo por causa dos meus pecados. Às vezes a gente começa a ver, né, às vezes as pessoas dizendo, não estou só dizendo de pessoas evangélicas não, queridos, eu estou dizendo no dia a dia de pessoas. Você vê assim que às vezes as pessoas, elas carregam tanta maldade dentro dos seus corações, tanto ódio, elas carregam tantas coisas ruins, que isso vai consumindo a vida delas, e consumindo as nossas também, se nós estivermos assim. Porque a palavra de Deus está dizendo, né, que enquanto eu me calei, os meus pecados, enquanto eu escondi dentro de mim os meus pecados, enquanto eu alimentei os meus pecados, enquanto eu mascarei os meus pecados, os meus ossos, eles foram consumidos pelo gemido todo dia. E às vezes, amados, nós que temos ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus, Ele pagou um preço pela minha vida, pela sua vida, Ele pagou um preço pela humanidade. Jesus, Ele não morreu apenas por uma placa de igreja. Jesus, Ele morreu por todos. E todos aqueles, né, que realmente o recebem como Senhor e Salvador da sua vida. A nossa marca da salvação não está na placa de uma igreja. A nossa marca da salvação está no próprio sangue de Jesus Cristo. Porque foi com o sangue dele que nós fomos marcados. Foi com o sangue dele que nós fomos purificados. Amém, amados? Então, enquanto a gente vai guardando o pecado dentro de nós, enquanto a gente vai levando uma vida de engano, enquanto a gente vai levando uma vida que não agrada a Deus, essas coisas vão nos consumindo no dia a dia. E essas coisas não trazem nenhum benefício, nem para mim, nem para você. Então, quando ele diz ali no versículo 4, ele diz assim, que quando ele confessa o pecado dele, ele diz assim, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Pode colocar o 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Amados, tem uma passagem em 1 João que diz assim, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de todas as injustiças. E aqui o salmista está dizendo, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais escondi. Eu não ocultei mais, eu não estou carregando mais o meu pecado, não estou carregando mais o peso que estava sobre mim. Porque agora eu confessei diante daquele que pode me perdoar. Eu confessei diante daquele que pode fazer alguma coisa por mim. Então, amados, Deus começou a falar comigo. Às vezes, os conflitos, né, nos lares, os conflitos que nós temos no dia a dia das nossas vidas, os conflitos de muitas coisas que nós carregamos, às vezes a gente não consegue viver uma vida de santidade como Deus gostaria que nós vivêssemos. E essas coisas vai pesando sobre as nossas vidas. Essas coisas vai trazendo realmente um peso pelo qual Deus não tem prazer em nós. Mas quando nós reconhecemos, queridos, que nós somos dependentes desse Deus maravilhoso, e que nós precisamos realmente nos libertar dessa escuridão, desse peso que está sobre nós. Porque o pecado, meu amado, ele é como um câncer, ele é como uma lepra,
ele vai enraizando, e se a gente vai dando lugar, você não consegue mais perdoar ninguém, você não consegue mais se libertar dessa escravidão. Mas nós temos o Senhor Jesus, e nós temos o Espírito de Deus, que realmente Ele veja tudo aquilo que está dentro de nós. Então, que nós possamos, esses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, amados, dias de confinados dentro de nossas casas, não é fácil, não é fácil. Às vezes está tudo bem, daqui a pouco a gente já está irritado com alguma coisa, porque não é fácil vivermos desta forma. Deus não nos projetou para a gente ficar ali confinados dentro de uma casa. Deus nos projetou para a gente ter, sim, o nosso momento de família, o nosso momento realmente de cultuarmos ao Senhor, o nosso momento de sairmos para a batalha e retornarmos, né, à tarde. Então isso está tudo mudado em nós agora. E que a gente não deixe, queridos, que a gente não deixe, né, que o pecado ele venha realmente nos afligir nesses dias difíceis, né, da gente tá em constante fazendo coisas que não convém, falando palavras que não convém, mas que a gente possa realmente estar confessando o nosso pecado diante do Senhor, confessando as nossas dificuldades, dizendo: Senhor, eu estou com dificuldade. Porque Deus, Ele gosta quando a gente chega para Ele e a gente diz a Ele aquilo que nós estamos passando. Amém? E então, quando o salmista diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Então, naquele momento, o Senhor Deus, Ele perdoou a iniquidade. E ali, então, o pecado foi traspassado, o pecado foi tirado. Que é o que Deus faz com as nossas vidas. Hoje o que mais a gente vê, queridos, é pessoas amarguradas, é pessoas irritadas, é pessoas falando mal um do outro, é pessoas que não têm mais paciência com ninguém. Deus não chamou nós para isso. Há um espírito dentro de nós. E a palavra de Deus, ela fala que nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, nós temos o fruto também dele, que é a temperança, são tantas coisas maravilhosas que o Espírito de Deus produz em nossas vidas. Os dons espirituais, amados, Deus, Ele dá a nós, Ele dá à igreja, mas o Espírito, né, que dá os frutos, nós temos que dar isso diante de Deus, que é o nosso testemunho, que é a nossa vida espiritual diante dele, que é uma vida de temperança, uma vida de fé, uma vida de amor, uma vida realmente de benignidade, de bondade para com as pessoas. A gente não pode tratar as pessoas de qualquer maneira. As pessoas, elas têm que ser tratadas com amor, com carinho, porque é assim que Deus trata as nossas vidas. Amém, amados? Quero ler mais um versículo. Versículo 6 agora. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Essa palavra, ela começa dizendo, né? Sendo assim, todo homem piedoso, ele vai fazer súplicas diante de Deus, e ele vai achar o Senhor. Ele fala assim: e fará suplicar em tempo de poder encontrar-te. Amados, quando nós suplicamos ao Senhor, quando nós já estamos livres dos nossos pecados, quando nós já estamos livres das afrontas, das dificuldades que nos rodeia todos os dias, então você vai orar ao Senhor, e você vai encontrar o nosso Deus. Você vai encontrar o Senhor. É o que a palavra de Deus está dizendo. Sendo assim, todo homem, todo aquele que se achegar e fazer súplicas diante dele,
em tempo de poder encontrar-te, você vai encontrar o Senhor. O Senhor, como a palavra de Deus diz, né? Que nós temos que encontrar o nosso Deus, e aquele que busca, encontra. Amém? Aquele que busca o Senhor, ele encontra o nosso Deus. E depois ele ainda diz assim: com efeito, quando transbordarem muitas águas não atingirão. Quando vierem as dificuldades, quando vierem as muitas águas, as águas tentando nos afogar, tentando nos colocar limitações, as dificuldades dentro mesmo de nossos lares, das nossas famílias, o Senhor, Ele vai nos ajudar. É o que a palavra de Deus está dizendo, Ele vai te ajudar. Amém, amados? Então, nós precisamos estar diante desse Deus maravilhoso, porque é só Ele que pode fazer alguma coisa por mim e por você. Porque, amados, nós na verdade estamos vivendo dias em que muitas pessoas estão desesperadas, muitas pessoas estão com medo, muitas pessoas já não sabem o que fazer. Mas nós estamos confiantes no nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele vai nos ajudar. Eu quero ler mais um versículo da palavra. Aleluia. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramentos. Olha, esse é o Deus que nós estamos servindo, amados. Mesmo nesse tempo de turbulência, nesse tempo de desespero, muitas vezes, sem saber o que vai acontecer, a palavra de Deus diz que tu, ó Deus, és o nosso esconderijo. Tu é aquele que preserva as nossas vidas nos dias de tribulações. Não é isso que nós estamos vivendo, amados? Dias de tribulações, dias de angústias, dias de tristezas. O Senhor, Ele nos esconde. Aleluia. O Senhor Deus, Ele nos esconde no seu esconderijo. Oh, Ramanahas. Oh, aleluia. Eu quero dizer a você que você não está só. Às vezes bate aquele desespero, dá a impressão que a gente está tão só, amados, mas não é verdade. O Senhor está conosco. Ele é aquele que preserva as nossas vidas debaixo do seu esconderijo. Ele nos livra das tribulações, Ele nos livra das angústias, e Ele coloca em nós, amados, Ele nos cerca com cânticos, com alegres cânticos de livramentos. O Senhor é o nosso cântico de livramento. O Senhor, Ele vai entrar na tua casa. O Senhor, Ele vai entrar nesse momento em que você está tão angustiado. O Senhor, Ele vai entrar e Ele trará alegria. Ele vai esconder as nossas vidas, Ele vai esconder a tua vida no seu esconderijo. Talvez você diz assim: meu Deus, eu estou tão só. Senhor, olha minhas dificuldades. De repente a gente ora, dá a impressão que, dá uma sensação que as nossas orações não estão subindo, mas não é verdade, queridos. O nosso Deus é o Deus que nos ouve, sim. É o Deus que nos ouve, sim. Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve o teu clamor. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, e nós estamos falando dele essa noite. Essa é uma palavra que o Senhor Deus me levou a orar essa manhã e a compartilhar com vocês, para que a gente possa realmente, amados, tirar toda a máscara de dor, tirar toda a máscara que nós queremos esconder as nossas aflições, as nossas lutas. Tire as máscaras, chegue diante do Senhor e diz: Senhor, é assim que eu estou. O Senhor, Ele quer ouvir da tua boca como você está. Aleluia. Eu quero, em 2 Reis, capítulo 5, esse eu vou ler depois, mas no versículo, eu quero só ler ainda o Salmo de número 51. Eu quero
que projete para mim o Salmo de número 51, a partir do versículo 7. Aleluia. Ele diz assim, olha: purifica-me com ensope e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Até aqui, amados. Purifica-me com ensope e ficarei puro. Ensope é uma plantinha que ela cresce. Eu não sei se ela ainda existe nos dias de hoje, mas naqueles dias, no Egito havia muito que crescia nos muros. E essas plantas, eles usaram elas para realmente molhar e passar nos umbrais das portas quando o anjo da morte ia passar aquela noite. E essa planta também era usada nos dias de expiações. Por isso que ele diz assim: purifica-me com ensope e ficarei puro. Porque naquele ensope era passado o sangue do Cordeiro, que representava o sangue de Jesus Cristo. E o salmista diz: purifica-me com ensope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Aleluia. Aqui, amados, quando Davi ele pecou, ele já não sentia mais a alegria do Espírito de Deus. Porque quando nós pecamos, quando nós carregamos o pecado dentro de nós, nós não temos mais alegria. Há uma tristeza, há uma angústia, há um olhar pesado. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, como nós lemos no Salmo de número 32, quando nós confessamos e o Senhor nos perdoa, então a gente fica limpo, né? Como está escrito aqui na palavra de Deus: ficarei mais alvo que a neve. Porque é o sangue de Jesus Cristo quem nos purifica. É o sangue de Jesus Cristo quem passa sobre a minha e a tua vida. Aleluia. Depois, ele começa dizendo, no versículo 8, ele começa dizendo: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Olha que coisa maravilhosa. Quando a gente está sendo instruído na palavra de Deus, instruído na presença do Senhor, o Senhor, Ele vai nos direcionar. O Senhor, Ele vai aconselhar as nossas vidas. Ele nos aconselha, queridos, porque o Espírito de Deus está sobre nós. Ele nos dá conselho como a gente deve agir, como a gente deve proceder. Amém? Então isso acaba trazendo alegria para nós. Agora o versículo 9. Não sejais, esse daqui, eu estou no 51, né? Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Aqui a palavra de Deus está dizendo, né, que a gente não deve ser como o cavalo ou como a mula que necessita de freios, que necessita de um cabresto. Porque a gente que morava na roça, a gente lembra disso. Meu pai colocava aquilo, né, no animal,
para que ele não ficasse olhando do lado do outro, mas que ele olhasse só para frente. Então a palavra de Deus está dizendo que a gente não deve ser como o cavalo ou como a mula, que necessita desses freios para seguir, porque nós temos a presença do Espírito de Deus. Amém? Aleluia. E depois no versículo 10 ele diz assim: essa versão é outra, Diego. Essa versão é outra? É o Salmo 51, versículo 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Pode decorrer mais um pouquinho. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai-vos todos que sois retos de coração. Até aqui. Até aí. Depois tem um versículo que diz assim, é que eu estou sem o meu óculos, o irmão Marcelo me emprestou dele, mas eu não consigo enxergar com ele. Tem um versículo no Salmo 51, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Então que a gente possa realmente pedir ao Espírito de Deus que Ele venha sobre as nossas vidas. Porque quando Davi ele pecou, e o Senhor Deus perdoou ele. Porque ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar a alegria da tua salvação novamente sobre a minha vida. Então, amados, o Espírito Santo de Deus, a gente tem que desejar isso. Porque quando ele pecou, ele se sentiu tão longe de Deus. Mas quando Deus ele veio sobre ele sentiu grande alegria. Ele diz: torna a dar-me, ó Deus, a alegria da tua salvação. Que a gente possa realmente ter essa alegria, a alegria da salvação, da presença de Deus todos os dias em nós. Amém, queridos? Porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Eu não vou ler 2 Reis, capítulo 5, que fala a respeito de Naamã. Eu quero só falar uma coisinha dele, porque aquele homem, a palavra de Deus diz que aquele homem era um homem, ele era reconhecido por todos, ele era um homem generoso, era um homem que estava no combate das batalhas, e aquele homem, com a ajuda do nosso Deus, ele ganhou a guerra. E a palavra de Deus fala que, porém, esse homem era um homem leproso. Então, amados, Naamã, ele era um homem conceituado por muitas pessoas. Ele era considerado uma pessoa, a palavra de Deus, na minha versão, diz considerado como um herói. E de repente aquele homem agora ele é encontrado leproso. Mas o que acontece? Ninguém sabia que ele tinha aquela lepra. Era só ele. Era um conflito que ele carregava dentro de si. Porque ele colocava a sua farda e a sua lepra estava escondida. É isso que o Espírito de Deus começou a falar muito comigo. Porque às vezes a gente está vestida, a gente está todo arrumadinho, mas há alguma coisa errada conosco. Como havia com Naamã. Aquele homem, ele era visto por todos como um herói. Mas só ele sabia a angústia que ele carregava no coração dele. Porque ele estava enfermo, carregando uma lepra. Então, amados, que as nossas vidas sejam realmente vidas transparentes no altar de Deus. Que a gente não venha colocar uma roupa bonita,
que a gente não venha, né, se fantasiar e achar que estamos tudo bem. Porque Deus, Ele sabe quando a gente não está bem. Deus, Ele sabe aquilo que dói em você. Porque Deus, Ele conhece. Ele sabia que Naamã não estava bem. Ele sabia que Naamã, ele era considerado como um herói. Mas por trás daquele herói havia alguém que estava muito angustiado. E eu quero terminar dizendo a vocês que certa vez eu ouvi alguém dizendo que numa cidade havia um homem que a procurou alguém para conversar, e esse homem estava chorando muito, estava muito angustiado. E esse alguém, então, começou a conversar com ele, e começou a dizer a ele: olha, por que você não vai nesse circo aqui, olha? Esse circo aqui tem um palhaço, que quando ele começa a fazer, né, aqueles momentos lá para a apresentação, todo mundo dá risada, todo mundo se alegra com ele. Vai lá, de repente essa tristeza sua vai passar. E aquele homem então olhou para aquela pessoa e disse assim: aquele palhaço sou eu. Eu faço muitas pessoas muitas vezes dar risada, se alegrar, mas a minha vida está muito angustiada. E assim, amados, acontece com muitas pessoas, porque elas estão mascaradas como aquele palhaço. A pessoa se mascara, ela mascara a sua dor, ela mascara o seu gemido, como eu já disse, e ela guarda dentro de si aquele sofrimento. Mas eu quero dizer a você essa noite, que você tem um Deus maravilhoso. E se tem alguém ainda que está com você na sua casa, que não conhece Jesus Cristo, eu quero dizer a você que Jesus Cristo é a tua salvação. Que Jesus Cristo é a tua grande alegria. Que Jesus Cristo é aquele que pode te dar realmente aquilo que você necessita, que você precisa. Não tem outro para fazer você se alegrar, mas somente Jesus é a tua grande alegria. Ele entra nos nossos lares com cantos de alegria para nós. Mesmo em momentos de dificuldade, eu quero dizer a vocês que o Senhor Jesus está aí com vocês. Amém, amados? Então essa é a palavra que o Senhor Deus ministrou no meu coração esta noite. Eu quero orar, fazer mais uma oração, e depois então o irmão Jefferson vai estar falando a respeito das ofertas. Senhor, em nome de Jesus, que neste momento agora o Senhor Deus possa estar entrando nos lares, entrando, Senhor, nas famílias, entrando, Senhor, aonde tem alguém, talvez, ó Deus, se identificando com esta palavra esta noite. Porque eu tenho certeza, Jesus, que quando o Senhor nos ordena uma palavra, é porque esta palavra, ela já está, Senhor, realmente sintonizada para chegar até o coração de alguém. Oh, Senhor nosso Deus, porque o Senhor não vai mandar falar de algo, Senhor, que não vai fazer efeito. Mas a palavra do Senhor, ela entra com poder e ela faz aquilo que realmente o Senhor determinou. Pai, em nome de Jesus, alcança lares essa noite, alcança vidas essa noite, leva a tua salvação a vidas essa noite, porque, Senhor, a tua palavra, como foi lida essa noite, o Senhor nos torna branco como a branca lã, o Senhor nos torna branco como a neve, o Senhor nos purifica do nosso pecado, quando nós confessamos eles diante do Senhor Jesus. O Senhor nos purifica, o Espírito do Senhor vem sobre as nossas vidas, e nós então passamos a ter uma vida abençoada, porque o Senhor Jesus está em nós. Eu quero abençoar essas casas, abençoar essas famílias, abençoar a igreja do Senhor Jesus Cristo.
declarar, Senhor, que Tu és a nossa grande alegria. Senhor, eu quero também orar, porque esses dias têm sido dias de dificuldades, dias em que esse vírus, ó Deus, tem matado muitas pessoas, pessoas que estão até mesmo perto de nós. Senhor, nós clamamos por misericórdia, nós clamamos por socorro, nós clamamos para que o Senhor Deus passe nos umbrais das nossas portas o sangue de Cristo Jesus. Senhor, não permitas, Pai, que essa malignidade chegue a nossas tendas, mas, Senhor Jesus, que nossos lares sejam protegidos, que as nossas vidas sejam guardadas, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, meu Pai, por essas pessoas que estão enfermas, por essas pessoas que se encontram em hospitais, que talvez encontrem-se em suas casas, ó Deus amado, doentes, mas estão isoladas ali. Deus, alcança essas vidas com a Tua mão. Ah, Senhor Jesus, também o apóstolo Eduardo, Jesus, alcance a vida dele. Já tem 32 dias praticamente que aquele Teu servo está ali naquela UTI. E hoje, Senhor, ele acordou. E eu tenho certeza que o Senhor há de fazer alguma coisa maravilhosa na vida dele, Senhor. O Senhor há de tirar o Teu filho desse sofrimento, dessa angústia, e dar a ele, Senhor, realmente vitória. Eu oro, Senhor, pela sua casa. Eu oro, Senhor Jesus, pelas essas vidas preciosas. Oro, Senhor Jesus, pelos hospitais, pelos enfermeiros, por aqueles que estão em linha de frente, porque não tem sido fácil, Senhor. Abençoa essas vidas, fortalece essas vidas, protege elas, ó Deus, dessa maldição, Senhor. Pois é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, queridos, que Deus os abençoe. Continue orando, continue clamando. Não desista, não desista. O Senhor é o teu esconderijo. Aleluia. Quando tudo diz que não, Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Aleluia. Ainda nesse espírito de adoração, igreja, continue declarando que Ele é bom aí na sua casa, continue adorando a Ele neste momento. Não perca este ambiente, não deixe esse momento passar assim despercebido como qualquer outro momento do dia. Às vezes você
gostaria tanto de estar aqui na igreja, como nós gostaríamos que todos estivessem aqui servindo a Deus. E esta é a única forma, por algum tempo, que nós estamos tendo de adorar ao Senhor em coletivo, mesmo estando longe, mas estamos conectados no mesmo Espírito. Então, não deixe esse momento de adoração a Deus, esse momento de entender a palavra de Deus, não deixe isso passar despercebido sobre os seus olhos, sobre os seus ouvidos. Guarde esse momento no seu coração, amém? E nesse mesmo Espírito, vamos estar nesse momento ofertando a Deus, vamos estar adorando a Ele com os nossos recursos financeiros, vamos estar dizimando ao Senhor em meio a um momento de crise, em meio a um momento de guerra, de muita batalha. Deus, Ele ainda levanta pessoas que podem ajudar a patrocinar, a financiar a sua obra com fidelidade, com amor, com alegria. Sabe, meu irmão, Deus, Ele ama aquele que realmente oferta, aquele que entrega no altar de Deus com alegria. E se hoje você entendeu isto no seu coração, a alegria de servir a Deus e de honrar a Deus com um pouco daquilo que Ele tem lhe entregado como sustento, este é o momento de você participar do culto conosco. Este é o momento de você sair do perfil de telespectador para estar envolvido na obra. Este é o momento de participação no culto. Você pode estar adorando a Deus com suas ofertas agora pelos aplicativos. As contas da igreja estão passando aí na sua tela agora. Você que não consegue fazer uma transferência agora, você pode estar fazendo um depósito. Você pode estar também marcando com um pastor. Pastor, eu não consegui no banco, eu posso estar deixando na igreja. Posso estar passando aí na sua casa 2 minutinhos, porque eu quero adorar a Deus com uma oferta, eu quero adorar a Deus com os meus dízimos, eu não quero estar retendo, eu não quero estar deixando de abençoar. Você que entende isso, esteja agora nesse momento levantando a Deus a sua oferta, assim como nós fazemos na igreja, assim como nós estamos fazendo de costume sempre. Não deixe esse momento passar, amém? E durante a oração da oferta nós estaremos orando também pelas pessoas que estão pedindo oração no nosso chat do Facebook. É a filha da Cleide, ela está com falta de ar. O Carlos, o irmão Carlos, que está passando por este período, enfrentando aí o Covid-19 aí de frente, né? Mas nós cremos na cura do Senhor sobre a vida do irmão Carlos. E eu acho também que lá no começo, eu acho que é João, ele é sobrinho, acho que do Rafa, da Paula, né? João também. Estaremos orando nesse período de oferta por essas 3 vidas. E se você acredita na cura do Senhor para eles, meu irmão, ore aí de casa também. Esteja orando, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, amém? Nós cremos que somos justificados pelo Senhor. Então vamos orar em unidade pelas ofertas e também por estes irmãos que estão necessitando de cura, amém? Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Pai, porque em meio a este período o Senhor tem levantado pessoas para sustentar a tua obra. O Senhor não tem deixado faltar na mesa das famílias desta igreja. O Senhor tem nos sustentado, Deus. Mesmo que os dias sejam difíceis, nós estamos encontrando a tua misericórdia, nós continuamos encontrando a tua graça, nós continuamos encontrando o teu favor sobre nossas vidas. Neste momento nós queremos apenas te agradecer por aquelas pessoas que estão continuamente semeando em nosso meio. Nós queremos agradecer porque eles entenderam que neste momento, mais do que nunca, a responsabilidade de ser fiel ao Senhor, fiel a este ministério, ela tem que ser redobrada. Então neste momento nós pedimos, Deus, a tua proteção, Pai, a tua proteção sobre as famílias dessa igreja, sobre os nossos contribuintes, sobre as pessoas, Deus, que ofertam e dizimam com amor e alegria no coração. E nós também queremos orar, Deus, pela filha da Cleide que está com falta de ar, Deus. Nós repreendemos, Deus, toda armadilha do inimigo sobre esta criança. Nós estamos agora chamando a
cura do Senhor sobre a vida dela, Pai. Nós acreditamos que ainda hoje ela estará bem, assim como o irmão Carlos. Nós queremos agradecer porque o Senhor tem protegido a vida dele, o Senhor tem livrado ele dia após dia deste mal que vem atormentando, Deus, a saúde dele. Pai, neste momento nós declaramos cura, nós declaramos que essa casa pertence ao Senhor, que essa família pertence ao Senhor, e que os seus anjos ministradores de cura estão neste momento tocando a vida do irmão Carlos, assim também, Deus, como na vida do João, Deus, que é sobrinho da Paula, do Rafael. Neste momento nós declaramos a cura do Senhor sobre a vida dele, Pai. Orando junto com os irmãos, nós declaramos que na unidade da tua igreja o Senhor pode fazer maravilhas, o Senhor pode fazer milagres, Deus, não porque eu estou orando ou porque qualquer outra pessoa está orando, mas sim porque juntos, como filhos, como herdeiros, estamos orando e declarando estas curas no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando nesse momento de oferta. Deus é impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus é impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Tu és o Deus do impossível. Aleluia, te agradecemos, Senhor. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus do impossível. Amanhã, a partir das 8 da manhã, entraremos no nosso jejum. Toda a igreja é convidada a participar deste jejum. Aqueles que conseguem fazer este sacrifício, nós estaremos das 8 da manhã até as 6 da tarde, sem se alimentar. Estaremos ali bebendo uma água para estar repondo as energias. Nós estaremos fazendo este sacrifício para que o Senhor esteja no controle de nossas vidas, no controle de nosso ministério, no controle do nosso Brasil, dos nossos trabalhos, das nossas finanças. É um jejum pela vitória do Senhor em nossas vidas. Então você que faz parte do nosso ministério e você que também não faz parte, está convidado a estar jejuando conosco amanhã, dia 1º de abril, sexta-feira, 1º de abril, sexta-feira, 1º de maio, dia do trabalhador, sexta-feira. Nós todos estarão em casa, né? Feriado, até aqueles que estão trabalhando no feriado provavelmente vão estar em casa. Então esteja conosco e também separe uma hora entre as 8 da manhã às 6 da tarde. Separe uma hora para estar meditando na palavra do Senhor. Separe uma hora para estar orando, para estar louvando. Junte os membros de sua família, esteja fazendo este culto familiar. Amém, irmãos? Estejam orando em oração. Tem alguns horários que ainda estão abertos. Se eu não me engano, das 2 da tarde, 3 da tarde e 5 da tarde, ainda não se pronunciaram pessoas para estar orando nestes horários. Os demais horários já estão todos preenchidos. Então você que ainda não separou um horário, 2, 3 e 5 da tarde, está vago. Mande uma mensagem para o pastor. Fala: ó, pastor, eu quero orar às 2, eu quero orar às 3 aqui na minha casa. E vamos estar então preenchendo todos estes horários em oração. Amém? Às 9 da manhã, no domingo, ceia do Senhor. Todos online, pastora? Todos online. Não estaremos fazendo culto presencial, todos online. 9 da manhã, ceia do Senhor. Então separe um pedacinho de pão, separe aí o seu suco de uva e vamos adorar ao Senhor no domingo juntos. Acordar um pouquinho mais cedo no domingo e vamos estar
fazendo esforço para a igreja inteira estar conectada, amém? O pastor está se preparando para uma mensagem especial para esta ceia, então esteja com uma grande expectativa no Senhor para este próximo domingo também, amém, igreja? Muito obrigado e até. Aleluia. Nós vamos terminar o nosso culto. Vamos agradecer ao Senhor, né? Já oramos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus possa estar sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus vos abençoe vocês, tá bom? Nós o amamos e estamos com muitas saudades. Glória a Deus.